Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Nós vamos concluir hoje o estudo do livro. Nós temos estudado alguns livros do Antigo Testamento pela manhã, e Ageu tem sido um livro importante para a vida da igreja, para a nossa fé, nos ensinando, à medida em que nós estudamos o livro, que é importante vivermos e peregrinarmos nesta vida, sabendo que a nossa preocupação maior deve ser servir ao Senhor. E à medida que nós estudamos Ageu, nós percebemos o que o contexto ele nos revelou. Os exilados, aqueles que tinham voltado de um período longo de cativeiro na Babilônia, retornando para Jerusalém, eles começaram a construir as suas próprias casas. Estavam retelhando as suas casas, eles estavam reformando aquilo que fazia parte da sua primeira preocupação, ou maior preocupação. E, na realidade, não foi com este propósito que o Senhor havia liberto e dado novamente a oportunidade ao povo de voltar para Jerusalém. A ordem do Senhor é que a prioridade fosse reconstruir o templo. E é justamente isso que acontece com o crente hoje, porque a história é a mesma. Eu tenho dito sempre isso, estudando com os candidatos à pública profissão de fé e ao batismo também. A Bíblia ela não pode ser interpretada de uma maneira literalista. É claro, você estuda a Bíblia à luz do seu contexto, existem passagens categoricamente literais, mas a Bíblia, como um conjunto de 66 livros, ela tem preservada a identidade e as características literárias de cada livro. Então, a Bíblia não pode ser interpretada de uma maneira biblicista, de uma maneira literalista, mas à luz do seu contexto, à luz da história da redenção. E o centro, isso é muito importante, o centro da escritura, da revelação bíblica é Cristo. Se nós perdemos essa perspectiva, então nós criaremos as maiores aberrações, e as heresias elas sempre são extraídas da Bíblia quando ela é interpretada de uma maneira errada. Então, quando nós olhamos para a história do povo de Deus e nós fazemos parte desta história, o pecado se repete quando nós somos convocados primeiro a servir ao Senhor e adorar ao Senhor, e nos esquecemos em nossa caminhada disto, e começamos a nos preocupar mais em retelhar as nossas casas, em retelhar os nossos lares, nos esquecendo que a base e o fundamento para a família é Cristo. E se não começa em Cristo, e se a nossa perspectiva não tem por base e fundamento Cristo, o Redentor, o Salvador do seu povo, então nada vai dar certo. Na realidade, nós vamos construir e edificar, e vamos perceber no fim da vida que nós corremos atrás do vento e realizamos alguma coisa debaixo da terra ou debaixo do sol, mas não olhamos além, não olhamos na perspectiva divina, como o crente deve enxergar as coisas. Então, nós chegamos no final do livro, Ageu capítulo 2, no versículo 20 ao 23, e o que nos chama a atenção na conclusão do livro é o fechamento do livro, apontando mais uma vez para o plano maravilhoso de Deus. E notem que quando o livro é concluído, o plano de Deus para o crente é libertá-lo, é curá-lo do amor ou do apego a este mundo, a estas coisas. Notem que a atração àquilo que o povo mais amava fez com que eles dissessem: olha, o tempo ainda não chegou para reconstruir a casa do Senhor, reformar o templo. E vejam que é bem parecido com o que a gente experimenta hoje, quando as prioridades são invertidas. O tempo ainda não chegou de ir à igreja, o tempo ainda não chegou de eu me dedicar mais, o tempo ainda não chegou de eu me dedicar ao estudo sério da Escritura e à oração, o tempo ainda não chegou para Deus.
Porque eu ainda tenho muita coisa para construir na terra, nesta vida. Perceba, construir alguma coisa na vida ou nesta terra, se esquecendo do Senhor, é uma atitude vã, vazia, sem propósito. Então, olhem só. Isso ou esta forma de pensar vai influenciar tudo aquilo que faço, vai pesar na balança, concessões que às vezes eu faço, concessões que eu faço na escola, concessões que eu faço na faculdade para ficar bem com o pessoal, para não ficar rejeitado ou ser rejeitado por meus amigos, concessões que faço no emprego quando sou forçado a mentir, a ser desonesto para não perder o emprego, para ganhar um pouco mais. Concessões que eu faço até mesmo na própria igreja, para não perder o salário, para não perder a igreja. Então, não é todo lugar que o pastor tem liberdade para pregar como aqui não. Existem situações difíceis onde homens fiéis se levantam para pregar, e a primeira coisa que a igreja faz revoltada é reter a arrecadação para que o pastor passe fome com a sua família. Então, concessões constantemente são objetos para pressionar os crentes a se esquecerem que a prioridade para eles nesta terra é servir ao Senhor. E aí você começa a enxergar trabalho, estudo, vida cotidiana, comer, beber, tudo com uma perspectiva totalmente diferente. Sob uma perspectiva totalmente diferente. Você vai fazer tudo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31, para a glória de Deus, quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Veja, intelectualmente falando, isso é muito fácil, a gente tem tudo na mente. A mente do homem, mesmo após a queda, ela é fabulosa, extraordinária. Nós temos a capacidade de reter, de memorizar, ainda que a nossa sociedade ela esteja tão automatizada, mas os crentes, porque ainda são exercitados a ler a Bíblia, decorar a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente tem tudo isso aqui, ó. E sabe o que é que acontece muitas vezes quando o nosso coração está endurecido pelo pecado? É responder com a Bíblia e justificar aquilo que a gente sabe que está errado. Já percebeu que é assim que acontece com você e acontece comigo? Quando eu não quero aceitar o conselho da minha esposa, quando eu estou falhando em alguma área, eu vou com a Bíblia responder, mas tem isso, isso, isso e isso, eu estou errado, eu sei que eu estou errado, que o meu coração é pecador e eu não me arrependo. É o que acontece com a gente. Quando a perspectiva, ela não é aquela que nos faz olhar para Cristo e entender que Ele deve ser tudo em todos. Vejam que o fechamento do livro vai mostrar que o plano de Deus para o povo, e aqui vejam que há uma palavra especial, específica, para o governador de Jerusalém ou de Judá, seu nome Zorobabel. E por que Zorobabel? Nós vamos ver hoje. Por que a palavra foi especial para Zorobabel? E a chamada final foi dirigida para Zorobabel. Vamos ler juntos então Ageu capítulo 2, versículos de 20 a 23. E caminharmos hoje para a conclusão do livro do profeta Ageu. Encorajo vocês a utilizarem as publicações semanais do boletim, dominicais, para lembrar aquilo que estudamos, aplicar na sua devoção familiar, na sua devoção pessoal, para que essas verdades que vimos, elas fiquem vivas em nossa mente e coração, com a ajuda do Espírito Santo. Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23, vamos ler? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Por que Zorobabel? É interessante a gente observar isto.
Zorobabel, governador de Judá, então ele tinha uma posição proeminente, mais importante. Ele era o governador, ele foi levantado por Deus e teve a responsabilidade de coordenar todo aquele trabalho de retorno ao templo, de reforma do templo. Então, no mesmo período, veja, no mesmo período aí, no mesmo dia, que foi 18 de dezembro, a palavra do Senhor, ela veio, primeiramente no versículo 10, dada por Ageu, para que ele se dirigisse aos sacerdotes, primeiro aos sacerdotes, capítulo de número 2, versículos 10 a 11, para que eles entendessem que a reforma, ela começa do coração. E tudo aquilo que eles estavam fazendo apenas maquiava o que estava imundo em seus corações, porque sem mãos limpas e coração puro, tudo o que eles estavam fazendo era inútil. E o Senhor, então, ele estava pesando a mão e eles não estavam prosperando quando do retorno da terra, porque eles se esqueceram de onde vem a bênção. Deus abençoou o seu povo por graça e misericórdia. Aí no mesmo dia, percebam, a palavra agora vem para o profeta Ageu, e ela é dada a Ageu para que ele falasse ao governador de Judá, Zorobabel. Por que Zorobabel? Zorobabel era da linhagem de Davi, mas o seu avô, o Jeoaquim, ele havia sido cortado, ele havia sido castigado por conta da sua desobediência. Então, ele fazia parte da linhagem real, que deveria promover as reformas e conduzir o povo à verdadeira adoração, mas a sua descendência caiu, pecou contra o Senhor. Mas agora Zorobabel era o líder. Ele foi levantado pelo Senhor em um período em que o povo estava extremamente desanimado, quando na primeira tentativa eles tentaram reconstruir Jerusalém, o templo, os muros, mas aí o Senhor vem e chama novamente Zorobabel a atenção e diz que Zorobabel precisava enfrentar novamente tudo aquilo que estava à sua frente, a começar do seu próprio coração. Então o Senhor fala a Zorobabel e ele diz que era mais prudente ouvir a palavra do profeta do que continuar tentando se esconder na reconstrução e reforma das suas próprias casas. É o que muitas vezes a gente faz em nossa vida cristã. Nós não queremos enfrentar os problemas de frente, de cara, a realidade que está diante de nós. E o que é que a gente procura fazer? A gente tenta fazer outra coisa. A gente tenta fugir do foco. Veja só, homens, veja só o que eu vou dizer para vocês agora. E quando eu falo isso para vocês, eu me coloco também. Estou no mesmo balaio aí. Estou junto com vocês. Ser humilde e reconhecer a nossa falha, o nosso pecado, a nossa negligência espiritual, que deveria vir primeiro do que a preocupação em prover para casa. Veja, não estou dizendo aqui que você vai deixar de trabalhar, porque essa é uma missão que Deus lhe deu, é uma responsabilidade que Deus lhe deu. Mas veja, a nossa falta de humildade nos faz omissos quanto à primeira responsabilidade em casa, que é a espiritual. E o mais difícil para nós, porque somos homens, é reconhecer humildemente a necessidade que a gente tem da palavra de Cristo. E aí a gente não quer ouvir isso. E aqui é uma crítica importante para a gente, porque quem puxa, ou pelo menos deveria puxar a família para a igreja, são vocês, sou eu, somos nós, os homens. Os que deveriam chegar mais cedo e não deveriam sair daqui antes que todos estivessem sendo bem encaminhados para os seus lares. Mas o que é que eu percebo muitas vezes aqui? A começar de nós oficiais. Às vezes a gente vai embora e fica às vezes uma senhora, uma velhinha, uma moça na porta, porque a gente está com muita pressa, eu não sei porquê. Veja, a ideia de proteção, a ideia de cuidado espiritual não é uma obrigação só dos oficiais, mas de todos os homens, da igreja de Cristo. E falta humildade da nossa parte em reconhecer isto quando vem a palavra do Senhor. Agora me diga uma coisa, por que tantos homens fracos hoje?
E eu não digo fraco de disposição para trabalhar, não, gente. Eu digo fraco em reconhecer que o primeiro lugar que nós deveríamos dar a Cristo estão em outras preocupações que tomam a nossa mente, ou nos escapamentos que nós providenciamos muito bem, comida, bebida. Eu até estou pensando em ver o que é que eu faço para que os homens venham mais para a igreja às quartas-feiras. Eu vou aproveitar a macaxeira que o senhor Lenal traz do acampamento, vou ver se a gente providencia carne do sol, café, leite, ovo, manteiga, e a gente enche essa igreja de homem, parece. Veja, é responsabilidade nossa, gente. É responsabilidade que um período de tempo, de prazer, de alegria, de satisfação na presença dos amigos, e isso é bom, não vai suprir a lacuna que vai ficar na igreja se nós não ouvirmos a palavra do Senhor como o governador de Judá deveria ouvir. Veja só, nós temos esta responsabilidade. Nós temos esta responsabilidade e Deus nunca encontra prazer na neutralidade e na passividade da maioria dos homens do nosso tempo. Nós repetimos o mesmo silêncio de Adão quando nos calamos. Deus nunca encontra prazer em seu povo quando o seu povo ama mais estas coisas deste mundo do que Ele. Veja, é possível que nós organizemos tudo isso muito bem, é possível. Agora falta a humildade da nossa parte de reconhecer, boca no pó, e dizer: Senhor, eu sou isso mesmo. Que minha mulher muitas vezes diz: eu não quero ouvir, eu tenho várias respostas e exegeses bíblicas para isso aí. Eu não quero reconhecer que o primeiro passo para ser um homem de Deus é ser humilde e reconhecer quando eu peco. E como eu devo buscar, priorizar aquilo que deve vir antes de todas as coisas. Eu sei, irmãos, que nós estamos começando a viver o fenômeno semelhante às grandes capitais, embora Aracaju ainda tenha um ar bem provinciano. Mas as antigas reuniões de oração que eram cheias, de gente orando e querendo estudar mais a Bíblia, elas têm se esvaziado porque cada vez mais o sistema nos engole e os vagalumes continuam a ser perseguidos por nós como meninos, tentando agarrá-los no escuro. E vejam só, irmãos, nenhuma desculpa será suficiente para isso, não é? Ah, pastor, eu já veio no domingo, já está demais. Não é desculpa. Eu não acredito que nós homens não consigamos, pelo menos em um semestre do ano, dedicarmos alguns dias durante esses meses para trazer a nossa família para a igreja. Eu não acredito nisso, não acredito. Podemos levantar qualquer desculpa que seja. Nós poderíamos sair dos nossos trabalhos e nos juntarmos aqui, e aqui a gente tomar o nosso café e cultuar a Deus uma vez na semana, 1 hora de culto, de oração. E sairmos com a alma aliviada de que o senso do dever foi cumprido, porque ainda é pouco, e nós poderíamos fazer muito mais. Mas esse mundo nos engole, irmãos, engole, e o mundo nos traga, o mundo nos envolve, os prazeres e o amor às coisas tomam conta do nosso coração, é fato. Mas a humildade vai nos levar a reconhecer o que Cristo nos diz: trabalhem por aquilo que vocês vão experimentar na eternidade. Veja, isso vai fazer com que eu organize o meu dia, a minha semana, o meu ano, trabalhando bastante, mas não esquecendo do que deveria vir em primeiro lugar. Lembrem-se disso comigo. Vejam, eu me coloco aqui também, porque não é pelo fato de lidar com a religião que eu também não peco em prover alimento para minha casa, alimento espiritual, não. Porque muitas vezes estou preocupado em estar trazendo alimento para a igreja. Eu também me incluo,
Mas lembrem comigo, homens de Deus, Deus nunca encontrará prazer em nossa neutralidade e passividade, Deus nunca encontrará prazer em seu povo desejando as coisas deste mundo acima dele. Não há. Por isso é que quando ele prossegue, vocês leram comigo, a palavra vem, palavra do Senhor, direto ao Ageu, e ele diz, fala ao governador de Judá. E o que é que ele diz primeiro? Eu vou abalar aquilo que perece. Percebem como Deus começa, ele organiza as coisas nesta conclusão aqui? Eu vou fazer isso, mais uma vez. Vou provar a vocês que não adianta correr atrás do vento, porque eu vou abalar o perecível, aquilo que vai perecer um dia. E aqui há esta instrução, quando ele utiliza a expressão céus e terra, e tronos e reinos. Olhem novamente comigo versículos de 20 a 22. Leiam comigo, é bom ler a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, 20 a 22, vamos lá. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Deus fala ao governador de Judá, e ele tem essa palavra específica. Ele faz uma conclusão de tudo aquilo que disse antes, dando mais uma palavra ao profeta e dizendo, eu vou abalar o perecível. Vejam só, primeiro ele diz, eu vou abalar os céus e a terra, inclusive, para lembrar que tudo é transitório, para lembrar que nada vai durar, e para que Zorobabel não colocasse suas afeições nestas coisas. A criação de Deus é linda. Desfrutar desta criação é algo maravilhoso. Quem é que não gosta? E quem é que não sente prazer em contemplar as obras da criação? Quem é que não gosta de, como nós que moramos no litoral brasileiro, ir à praia, ver o mar, tomar banho? Alguns vão além, pescar, mergulhar. Outros gostam de contemplar o céu, as suas belezas. Outros gostam de entrar no centro do Brasil, contemplar cachoeiras, rios, florestas. Quem é que não gosta de ver os animais? Quem é que não gosta da criação? Agora, Deus coloca tudo no devido lugar, nos lembrando que até mesmo a criação será desfeita. Nem mesmo a criação em toda a sua beleza criada, ela vai durar, é transitória. Por isso, não devemos colocar a nossa afeição, o nosso amor nestas coisas. Quando eu fui pastor em Goiânia, havia um problema naquela igreja com respeito à guarda do dia do Senhor. E os presbíteros contaram para mim que durante um período houve uma grande dificuldade, uma grande luta lá, porque os homens, amando a natureza, amando a criação, e não tem nada de ruim nisso, mas amando-a mais do que o seu Senhor, sabe o que eles estavam fazendo lá? E aquela região lá, por conta do Araguaia, eles não têm mar, mas eles têm o lindo rio Araguaia, eles gostam de pescar. E sabe o que eles faziam? Deixavam as esposas com os seus filhos na igreja e ficavam na porta com varas de pescar, chapeuzinho, esperando os outros homens para saírem para pescar. Inverteram as polaridades, inverteram e passaram a amar mais o prazer, mais a criação, mais aquilo que poderiam desfrutar dela, esquecendo-se que naquele dia eles precisavam desfrutar do Senhor, para que pudessem desfrutar das outras coisas de uma maneira correta. Deus então, Ele nos faz lembrar que Ele vai abalar o perecível, e isso sempre acontece de uma maneira pequena, para nos lembrar, irmãos, que nós não devemos confiar em nada que esteja nessa terra, mas somente em Deus. De que maneira pequena eu digo? Tsunamis, furacões, tempestades, tornados, seca.
Tudo isso nos faz lembrar que quem segura o avanço do mar não é o prefeito da cidade de Aracaju, não, com aquele monte de pedrinha. Que se Deus quiser, o mar invade e engole tudo. Ou vocês acham que é a engenharia somente que sustenta as coisas? Lê do engano. A criatividade que nos faz arquitetos e construtores é um pequeno reflexo do grande Senhor e edificador desta terra. O mar não invade tudo porque Deus diz não. Mas quando acontece, Ele faz: lembrem-se, eu vou abalar o perecível, não coloque o coração de vocês nessas coisas. E aí, quando você começa a meditar sobre isto, irmãos, percebe comigo porque Jesus, certa feita, quando os discípulos disseram para Ele, em meio a um trabalho exaustivo: Senhor, para um pouco, Senhor, come. E aí Jesus diz: olha, a minha primeira obrigação é fazer a vontade do Pai. A minha primeira obrigação não é comer, mas trabalhar na obra do Pai, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem é que bota pão em sua mesa? Você pode me dar duas respostas. A primeira delas é: sou eu que trabalho. Oxente, pastor, recebo o meu salário, eu boto o pão na mesa. Não é isso que eu falo para minha mulher quando ela está muito chata: eu boto a comida na mesa. Ou você pode dar a resposta de crente: quem me abençoa com o pão de cada dia é o Senhor dos céus e da terra, que me dá saúde para trabalhar, que provê o trabalho para mim, que mantém as economias. Olha, gente, época de eleição, prestem bastante atenção. Votar consciente é saber em quem você vai votar, mas não se desespere. Não se desespere, porque quem coloca reis e tira reis é somente um. Vejam que o Senhor diz: eu vou abalar o perecível, não falando apenas sobre os céus e a terra, Ele fala sobre tronos e reinos. Não está aí no versículo número 22? Ou eu estou mentindo? Poder dos reinos e das nações. Olha aí: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Tronos e reinos, reis e governadores, presidentes ou presidentas, quem coloca e tira é o Senhor. Você vai votar, você vai exercer sua cidadania enquanto cidadão, mas ore e diga diante do Senhor sinceramente: Senhor, salva a minha nação, e promove ao Senhor em minha nação despertamento espiritual e sincero e cheio de temor. Aviva, Senhor, a tua obra, a começar no meio do teu povo, levantando homens e suas famílias que te temam, que te amem, que te sirvam, acima das próprias preocupações terrenas que muitas vezes tomam conta da nossa alma. Eu não estou dizendo que sou apolítico. Eu não estou dizendo que você não deve se envolver ou discutir sobre isso. Mas mesmo em um sistema corrompido como o nosso, em que nós vivemos, a nossa santa indignação deve nos conduzir à imprecação. Às vezes a gente passa, por exemplo, por orações imprecatórias no saltério e diz assim: não, isso não vale mais para a gente. Vale sim. Levanta-te, Senhor, levanta-te ao Senhor e julga a terra. Levanta-te ao Senhor e faz justiça. Levanta-te, Senhor, e olha para o órfão e a viúva e o oprimido que sofrem. Todos nós, irmãos, a começar dos governantes da terra, deverão prestar contas diante do Senhor. E a perspectiva do crente é não esquecer que quando Deus diz que vai abalar o perecível, isto inclui aqueles que se consideram os mais poderosos homens da terra. Os reis, os tronos, sempre foram destruídos e derribados pelo Senhor. Cristo mesmo disse, e aconteceu e se cumpriu: reinos se levantam e caem. A mensagem de Ageu, portanto, é: tudo é temporário. Então,
O que é que você e eu devemos fazer nesta manhã? Lembrar que a nossa confiança deve ser depositada em um reino eterno, em um reino que não vai falhar e em um poder eterno que não pode ser subjugado. Nós temos a tendência a diminuir o poder e a força do Evangelho quando nós começamos a enxergar tronos e reinos muito maiores do que a nossa fé no Filho de Deus. E aqui me permitam a recapitulação histórica. Você olha reformas acontecendo nos dias do povo pactual de Deus, na antiga aliança. Você olha o avanço do Evangelho em meio à perseguição nos dias dos apóstolos, e como o Senhor fez até mesmo o maior império que já existiu neste mundo cair, Roma. Você percebe em um período de ignorância e trevas espirituais, a chamada Idade Média, a reforma transformar reinos e nações. E você ainda considera o Evangelho pouca coisa. Você considera o Evangelho tão fraco para você que você corre rapidamente para os divãs da impiedade, para as opiniões daqueles que não têm nenhum temor ao Senhor. Você acha o Evangelho tão insuficiente para você, que você acredita que o Evangelho só pode converter pessoas a Cristo e salvá-las. Não, o Evangelho transforma, guia, governa e mexe com toda a vida do homem. O Evangelho pode transformar a nossa nação. O Evangelho pode fazer com o nosso país, terrivelmente idólatra, supersticioso, mal educado, corrupto, sujo, em uma nação de homens e mulheres, filhos e filhas tementes a Deus. Eu lembro novamente que porque nós deixamos há muito tempo de orar por avivamento, o avivamento não vem. Porque todas as vezes que Deus operou e produziu avivamentos, todos eles começaram quando o povo, arrependido por seus pecados, começou a buscar sinceramente a face de Deus. Homens tão atarefados com os seus trabalhos, envolvidos com os seus problemas, começaram a priorizar o serviço, a obra de Deus. Às vezes a gente pensa que avivamento é só coisa para Inglaterra e Estados Unidos. Não, avivamento quem faz é Deus. E Ele começa a fazer isto quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilha e busca a sua presença. Mas a gente pensa que vida cristã é prosperidade apenas com coisas que nós podemos ter e tocar aqui. A vida cristã, ela é vivida de uma maneira muito mais intensa quando os homens são provados, quando os homens eles estão passando pela fornalha da aflição. Percebam, irmãos, que a palavra que vem para Zorobabel é uma palavra conclusiva e impactante, e que nos chama à reflexão. Quantas vezes neste mundo nós nos tornamos tão obcecados com o que um dia vai desaparecer? É verdade ou mentira? Quantas vezes? A nossa obsessão é tão grande por resultados. A nossa obsessão é tão grande que os nossos filhos galguem posições maiores e melhores. A nossa obsessão é tão grande para que nós conquistemos tudo aqui nesta terra. A nossa obsessão é tão grande por este mundo que nós nos esquecemos que tudo isto vai desaparecer. É como se nós fizéssemos um boneco em nossa praia aqui em Aracaju, um boneco na areia da praia de Atalaia,
e obcecados com aquela criação que fizemos, o mar cheio, ele começasse a subir, e então tudo aquilo então se desfazia, tudo aquilo então é dissolvido, tudo aquilo desaparece. A gente gasta muito tempo com aquilo que perece. A gente gasta muito tempo com as coisas deste mundo. A Escritura diz que tudo isto está derretendo. A evolução, e é preciso ter muita fé para defender a teoria que eles chamam de doutrina provada, ela ignora o fato de que tudo está derretendo. Que não é por conta de aquecimento global, não, porque existem muitos critérios e muitas dúvidas apontadas a respeito disso, que não seria suficiente para derreter os tamanhos e blocos de gelo das geleiras que estão se desfazendo. Nós ignoramos que tudo está derretendo. E quem é que está por trás disso? Quem é que está nos fazendo lembrar que assim como o nosso sapato desgasta, um dia tudo aquilo que nós vemos vai desaparecer? Assim acontece com o mundo, irmãos. E finalmente nos lembra a palavra que o Deus que diz que vai destruir aquilo que é perecível, nos mostra que o que deve prevalecer é aquilo que Ele escolheu para nós. A escolha de Deus sempre prevalecerá. Versículo 23, vamos ler juntos. Quem foi que escolheu Zorobabel? O Senhor. E o que é que ele tinha para Zorobabel no final do livro de Ageu? Vamos ler juntos o versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim como acontece com muitas profecias do Antigo Testamento, nós percebemos aqui um objetivo dado claramente imediato para Zorobabel, mas também apontando para o fim. Notem que o objetivo imediato, se nós fizermos uma comparação com outras profecias dirigidas a reis, é que Zorobabel precisava saber que Deus o havia escolhido, e foi Deus quem graciosamente lhe mostrou tudo isso. Então, como é que Deus fez isso por ele? Reestabelecendo a linhagem de Davi, que é a linhagem do Messias, chamando de um anel de selar, ou seja, um anel que era utilizado para marcar tudo aquilo que o rei decretava, era o principal anel do rei. Deus o chama, Zorobabel, de ser um anel de selar. Ele também diz a Zorobabel que realizaria os seus planos através do seu servo. Então esse é um sentido imediato. Zorobabel estava vendo tudo o que aconteceu, tudo aquilo que Deus providenciou, movendo o coração de reis, levando o povo novamente para a terra da promessa. Tudo aquilo sendo um cenário pequeno, imediato, de algo maior. E aí onde vem o sentido final. Em última análise, esta profecia, ela se cumpriria no maior filho de Zorobabel, de sua linhagem, Jesus Cristo, com 10 gerações, ou depois de 10 gerações passadas, isso viria. Quando Cristo nascesse, o Filho de Deus encarnasse, e recebesse o mesmo título que Zorobabel ele ouviu, servo meu. Era um título messiânico, aplicado a todos os reis da linhagem de Davi, mas que apontavam para um objetivo futuro. Aquele rei que, vindo da linhagem de Zorobabel, subjugaria reinos. Aquele rei que seria o cumprimento perfeito e escatológico do Salmo 2, que conquistaria toda a terra até as suas extremidades. Fato este que nenhum rei da linhagem de Davi conquistou, senão o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Há um objetivo final desta profecia, nos mostrando que Deus alcançaria, através da sua linhagem real, um tempo mais glorioso, em um grau muito maior, porque eterno, em Jesus Cristo. E Cristo aqui, de fato, seria o cumprimento de toda esta profecia, o anel de selar do Pai,
aquele que viria e cumpriria o decreto do Senhor, aquele que seria eternamente gerado do Pai, aquele que viria e completaria tudo aquilo que Deus anunciou. Vejam só comigo, duas referências que eu gostaria de citar para vocês. A primeira delas, segunda de Pedro. Duas referências finais para a nossa conclusão. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Veja, os profetas falaram sobre isso, mandamento do Senhor, os apóstolos ensinaram sobre isso. O Pedro, sendo apóstolo, fala sobre a profecia do que aconteceria nos últimos dias, onde os homens escarnecendo diriam: onde está a promessa da sua vinda? Versículo 4, a continuidade: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, referência ao dilúvio, quando Deus mostrou quem é que mandava na terra. Ora, os céus que agora existem, versículo 7, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora você percebe por que não deve amar esta terra? Percebe? Agora isso não tem nada a ver com ecologia não, viu? No sentido de que crentes deveriam ser os primeiros a se envolver com a boa ecologia, que é feita de uma boa teologia bíblica. Cuidar da criação enquanto peregrinos aqui, porque tudo pertence a Cristo. O reino parasita de Satanás é que tenta inverter as coisas. E enquanto nós vivemos nesta terra, devemos lembrar que tudo está se desfazendo, mas isso não quer dizer que nós devemos ser os primeiros a poluir, de forma nenhuma. Mas notem novamente, os céus estão sendo entesourados para fogo, a terra também, para o dia do juízo. E quem ficar aqui com a terra será destruído. Há todavia, versículo 8, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui é onde nós precisamos enxergar além, não pelo que vemos, mas pela fé. Deus não pode ser manipulado como o nosso controle remoto manipula a nossa TV. Deus não pode ser manipulado como os falsos profetas ainda hoje continuam marcando a volta de Cristo e a conversão das nações. Isso não pertence a homens, porque um dia é como 1000 anos para o Senhor e 1000 anos como um dia. Contudo, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Cada domingo que o Evangelho é pregado e esta mensagem é rejeitada, aproxima-se para o homem ímpio o seu juízo com a terra. Mas cada domingo em que a igreja se levanta e testemunha o Evangelho, e vive este Evangelho, e almas caem aos pés do Redentor, a longanimidade de Deus revela graça e misericórdia para aqueles que se arrependem e creem no nome de Jesus. Então, versículo 10, que é o versículo chave, nos diz o seguinte, vamos ler do 10 ao 13, vamos lá.
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vocês entendem por que, teologicamente, pregadores não devem se candidatar a cargos políticos? Porque tem coisa mais importante a se fazer. Tem um evangelho glorioso a ser pregado. Quando Billy Graham foi convidado a concorrer à presidência da República, ele disse: não, eu vou concorrer à presidência da República e trocar algo mais sublime do que pregar o evangelho às nações. Mas essa turma quer engordar os bolsos e fica com aquela conversinha papapá, conversa de político, quando deveriam pregar o evangelho e anunciar tudo aquilo que diz a Escritura e convocar os crentes a viverem em santo procedimento e piedade. Eu acredito que cristãos possam se envolver com a política, não pastores. Agora acredito que cristãos, à medida que se envolvem com a política e percebem a sujeira do sistema, eles são lançados fora. Ou eles se misturam e começam a nadar na lama de pecados e corrupções que tanto vemos. Há duas possibilidades. Mas o evangelho chama o crente à santidade no proceder e à piedade. Por quê? Versículo 12: assim esperam e apressam a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O que é que nós esperamos? Segundo a promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Conclusão, irmãos, você anda desanimado? Você anda com medo ou tomado por medos? Lembre-se e reconheça quem é o seu Senhor. Preocupado com o futuro, o crente é o único que sabe aquilo que lhe espera. Portanto, ouça e obedeça a palavra de Cristo. Ponto final. Se nós aplicássemos o que diz a palavra de Cristo em tudo aquilo que fazemos, humildemente reconhecendo nossos pecados, desejosos de viver o santo proceder e piedade, tudo seria diferente. O nosso dia a dia seria diferente. Os nossos relacionamentos seriam diferentes. Pastores não precisariam receber tantas pessoas com problemas tão simples de serem resolvidos, mas porque não se voltam para a Escritura, não conseguem enxergar o que lhes espera. Graça, misericórdia e paz não são palavras vazias que os pregadores pronunciam saudando a igreja, mas é lembrar sempre a eles e ao povo de Cristo aquilo que Ele trouxe para nós quando deu a sua vida por nós na cruz. Desânimo tem tomado seu coração como peregrino, o medo tem dominado você, e você agora tem medo de tudo. Você tem medo de tudo. Ouça e obedeça aos mandamentos de Deus. Segundo lugar, ansioso. Você anda ansioso? Olhe e confie na promessa de Deus. A ansiedade marca tão clara em nossos dias, não é novidade, registrada apenas nos grandes livros da psiquiatria. A ansiedade sempre tomou conta dos corações dos homens, quando estes deixaram de olhar e confiar na promessa de Deus.
Você anda ansioso? Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você anda presunçoso por conta do seu desempenho? Lance fora a sua presunção e lança-te na graça de Deus. A presunção e a vaidade dos nossos dias nos torna semelhantes àquele homem que um dia foi pastor, mente brilhante, conhecimento profundo das Escrituras, mas começou a se tornar presunçoso quanto ao seu desempenho, depois que ser conhecido como um grande educador. Seu nome Rubem Alves, morreu recentemente, mas em uma das suas últimas palestras, ainda falando a igrejas, eu não sei como é que ele era ainda aceito, sua presunção foi tal, isso está relatado, registrado. Ele disse assim: quando Deus criou o homem, Ele gostou tanto do que fez quando criou o homem, que ele se tornou homem, porque o homem se tornou maior e melhor que Deus. Presunção. Agora você pensa: ah, pastor, eu nunca disse uma coisa dessa. Nem eu. Mas quando você é presunçoso e vaidoso quanto ao seu desempenho, você age da mesma forma. Você diz: eu sou tão bom que Deus deve estar me achando o cara, porque eu consigo fazer tudo. E não preciso mais orar, não preciso me consagrar, vida santa, procedimento piedoso, longe de mim. Lembre-se, quem anda assim, segundo o Salmo 73, é o ímpio em um lugar extremamente escorregadio. Lance a tua presunção fora e volte-se para a graça de Deus. Finalmente, você ama as coisas deste mundo em primeiro lugar? Olhe para o que nós vimos hoje na conclusão do livro de Ageu. Volte os seus olhos para os planos de Deus. Deus, Ele irá abalar aquilo que é perecível e abalável. E Deus estabelecerá para todo sempre apenas o que é inabalável por toda a eternidade. O que você prefere? Como você vai viver? Daqui para frente, como você vai enxergar tudo? Qual será o seu objetivo futuro? Uma vez que você já tem diante de si tudo aquilo que Deus já lhe deu como promessa, volte-se para Deus. Seja fiel a Cristo. Sirva-o com humildade. Dependa do seu espírito, ouça a sua voz na palavra, volte-se para Deus, porque o plano de Deus sempre para o homem será arrancar do seu coração a sua cobiça e a sua terrível presunção. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor, porque terminamos o estudo de mais um livro da Bíblia, com uma mensagem tão atual para os nossos dias, embora tenha sido escrito há tanto tempo atrás, porque o homem não muda, porque a Tua palavra é eterna. Nós podemos nos encaixar e nos enxergar vivendo os mesmos dias de Ageu, com uma roupagem diferente, com os mesmos pecados de presunção, de arrogância, de vaidade, falta de fé. E como isso, o Senhor tem produzido em nós desânimo, medo, presunção quanto ao nosso desempenho, como tem trazido a nós males terríveis e pecaminosos, nos fazendo amar as coisas deste mundo e nos esquecendo do Senhor. Vivemos como se Cristo não fosse mais voltar. Tem misericórdia de nós, Senhor, e faz-nos enxergar além, viver pela fé, trabalhar muito, servir ao Senhor com alegria, apresentarmos sempre diante do Senhor o cântico
exaltar sempre o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Senhor, a colocarmos diante de Ti, em humildade e arrependimento sincero, o nosso pecado, e decidir, renovando a aliança com o Senhor, priorizar aquilo que é mais importante para a alma do homem, para a nossa família, esposa e filhos, para a nossa fé, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos velhos. Ajuda-nos, Senhor, e desperta a Tua igreja e faz-nos olhar para o inabalável que o Senhor estabeleceu por toda a eternidade e que está em Cristo, Senhor e Salvador nosso. É no nome dele que oramos. Amém.